mais uma temporada do nosso amado DigCast no ar, Thiaga! Oba! Famoso Primeiro episódio. A gente fica muito animada, né, Thiago? Não sei o que acontece. Mas a gente pode falar que essa é a nossa parte preferida do nosso job. Podemos. Quem já escuta o DigCast há mais tempo sabe disso, né? Exatamente. E hoje, Thiago, ó, pra quem não conhece a gente, tá escutando pela primeira vez, eu sou a Nath. Eu sou a Bru. A gente se chama de Thiaga, a gente tá devendo esse vídeo das Thiagas. Nossa, a gente já esteve na agenda umas 5 vezes a gravação desse vídeo, mas a gente é consumida por outras coisas. Mas a gente vai gravar. Exatamente. E o DigCast é o seu DigCast, é o seu podcast preferido, onde a gente recebe mulheres, histórias maravilhosas, inspiradoras. E hoje, gente, nós estamos recebendo aqui uma mulher que é empresária, terapeuta holística, maga do fogo, tá? Uau! Reikiana, cosmoterapeuta, mana Malu, curandeira da nova era. Olha que profundo isso. Eu amei. Curandeira da nova era. Seja muito bem-vinda ao DigCast, Renata da Mata, Renatinha! Obrigada, minhas queridas. Que Tô muito prazer te receber Meu aqui. primeiro podcast da vida. A gente nunca esquece. Nunca esquece. Tô aqui emocionada, ansiosa. Não, mas é que você vai ver que o papo flui. E aqui, Renatinha, a gente tá muito empolgada, porque nós somos místicas, né? Pra quem não sabe, A gente é calendastro. a gente é calendastro, mística. a gente é A mística, gente- vibes e tal. Vibes e tal. Adoro. Então, a gente já namora aqui, trazer você, Renatinha. Então, ó, pra quem não te conhece, se apresenta, deixa o seu arroba aqui pro pessoal também acompanhar e te achar aí nas redes sociais. Obrigada. É bom que vocês já deram essa introduzida aí, assim, né? Das minhas Exatamente. profissões, do que eu faço. Mas eu costumo brincar, assim, todas nós somos muitas, né? E, assim, eu também sou e sinto que a gente vai exercendo isso. Mas eu costumo brincar que eu sou uma eterna buscadora, assim, da vida. Porque desde que eu me entendo por gente, e eu falo assim, desde que eu me entendo por gente mesmo, talvez com uns 13, 11 anos, assim, que é quando a gente começa a criar essa consciência, eu busco. Sabe, assim, do por quê? Por quê? Por quê? Era aquela criança meio chata até na escola, sabe? Que a professora passava apertada de não entender, eu estava no colégio católico, então eu questionava os pais, mas por quê? Mas por que Deus é assim? Mas por que você está falando isso? E aí eu sinto que de tanto buscar e buscar e buscar esse sentido, né? E demorou muito, tá? Demorou muito, assim. Acho que eu fui encontrar alguma coisa com 33 anos aí, né? A idade de Cristo, talvez. Eu encontrei algumas respostas, algumas coisas que fizeram muito sentido e me fizeram ter esse olhar para a vida de pertencimento, de sentido, de propósito. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, olha, eu quero levar isso para outras pessoas, porque se fez sentido para mim e para minha caminhada e me trouxe essa luz, pode fazer sentido para outras pessoas. Então, hoje, é o que eu levo pro meu trabalho, que é trazer isso, assim, esse encontro das pessoas com elas mesmas. Eu costumo brincar que é um caminho de volta para casa, assim, que é para dentro de você, para aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente veio buscar e colocar pro mundo, que são os seus dons, que são os seus talentos. Então, acho que essa sou eu, Renata da Mata. Gente, que maravilhosa. Profunda, né? Profunda. Adorei. E Renatinha, aqui a gente tem muitas pessoas que nos escutam, né? Que elas estão no momento, às vezes, de transição de carreira, ou estão no momento de se questionar. Você fala isso, né? Que você é uma eterna buscadora, questionadora. E muitas vezes, né, essas pessoas, elas não conseguem nem por onde que elas começam. E aqui a gente traz histórias de mulheres que passaram por transição de carreira. A maternidade é um marco, né, na vida de muitas mulheres. Fala assim, olha, depois que eu fui mãe, a gente sabe que tem um pouquinho disso na sua história, mas conta um pouquinho da sua história mesmo, né? Você formou em arquitetura, você tinha uma empresa mega reconhecida aqui dentro do setor que você trabalhava em Belo Horizonte. Como que foi para você fazer essa transição de carreira para que outras pessoas que estão passando por isso se inspirem na sua história e consigam também buscar ali alguns elementos que às vezes é isso que sabe que tá faltando ali para essa pessoa que tá nesse momento, que a gente sabe que são muitas. Com certeza, assim. Não foi fácil. Não foi uma transição fácil por N motivos, assim, né? Eu sou formada em arquitetura, como você disse, mas eu me especializei em cenografia e experiência. Então, logo quando eu formei, eu já sabia muito bem o que eu queria fazer e como eu queria fazer. E logo de cara, eu abri a minha empresa. Eu sou Ares com Ares, tá, gente? Uau. Então, assim, é aquela coisa assim... Fogo com fogo. E vai, sabe? O que é muito bom para algumas coisas e não muito
muito para outras, porque eu não tenho muito planejamento, não. É tipo assim, e a minha transição de carreira também foi um pouco assim, mas vou chegar lá porque eu não tive muita escolha. Então, quando eu formei, eu abri a Fósforo, que foi essa empresa onde eu sabia que eu queria trabalhar com cenografia. Eu não tinha experiência, eu nunca tinha trabalhado com cenografia, eu só fui, assim. E foi realmente a realização de um sonho, sabe? Porque era o que eu queria fazer pra minha vida, era o que eu queria me especializar. E fiquei com a Fósforo durante 12 anos, muito realizada, assim, com a Fósforo, tendo bastante reconhecimento. A gente trabalhou com grandes empresas nacionais, inclusive, tipo Ambev, Coca-Cola. Aqui em Belo Horizonte, a gente fez vários bares legais, porque a especialização era cenografia e arquitetura comercial, e cenografia de todo tipo. A gente já fez festivais enormes, tipo Sensacional no Mineirão. Uau! Pra, assim, né, mil pessoas. Eu amo a cenografia do Sensacional. Pra mim, é a mais legal de todos os festivais que eu já fui, assim. Eu acho muito bonito. Que lindo. É muito bonito mesmo. E a gente começou com o Sensacional, por exemplo, desde o início, quando era um micro festival de graça, assim, na Savassi. Gente, eu nem sei o que é o Sensacional. Tô Ai, muito meu por fora. Deus, você tá por fora. É que você não tá... Não vou falar. Você tá muito focada aqui, ó, nessa religião aqui. Tava muito no sertanejo, será? Você tava no observatório enquanto o sensacional tava acontecendo. Meu Deus, gente. A gente vai te resgatar, Tô Thiaga. arrasada. A gente vai te resgatar. A gente vai te resgatar. Então, assim, e eu dava aula, eu dei cursos até dentro do meu galpão. Eu tive um galpão de cenografia, onde aconteciam eventos, aulas, onde eu fazia cenografia. Então, assim, foi um caminho muito lindo, sabe? Mas aí, de repente, veio a pandemia, né? Que era aquela coisa que ninguém estava esperando. E assim, eu não posso falar que foi o setor mais afetado, mas eu já vi estudos falando que o setor de entretenimento foi sim o setor mais afetado. Porque Sem tudo dúvidas. acabou, né? Então, assim, eu estava com feiras para fazer, congressos, estandes, festivais, e de repente foi tudo por água abaixo. Então, assim, eu levei calote, eu tive contratos cancelados, sabe? Foi aquela doideira, né? E a gente que é autônoma, a gente bem sabe que nem sempre a gente consegue ter ali um fluxo de caixa, uma reservinha, né? E eu estava grávida. Então, assim, eu já estava me planejando para a minha licença maternidade, eu estava olhando pessoas para me substituir, estava olhando softwares para fazer prospecção de cliente enquanto eu estava em casa, gente, cuidando da minha filha. Olha a louca, achando que ia dar tempo. Software. Porque eu falei assim, eu vou estar em casa com a minha filha, enquanto ela dorme, eu fico em casa prospectando cliente ali, umas 4, 5 horas por dia. A doce ilusão da nova mãe. A doce ilusão da nova mãe, exatamente, né? E assim, eu não esqueço do dia que quando começou a fechar as coisas, eu liguei pro meu arquiteto e falei assim, Vitor, vamos encontrar lá na Fósforo pra você pegar os arquivos, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Então, pra gente se planejar aqui. Nunca mais vi Vitor. Assim, hoje em dia já, mas assim, nunca mais vi Vitor enquanto arquiteto. Meu Deus. Então, foi isso. E aí, no meio da pandemia, minha filha nasceu. A pandemia começou em março, Malu nasceu em maio. Então, eu fui aquela mãe que eu não podia ter nada no meu parto. Nada, assim. Só o meu marido e olha lá, se ele não tivesse com nenhum... Todo paramentado, né? se ele não tivesse nenhum sintoma, não podia ter fotógrafo, doula, nada, né? E nesse vucu-vucu de pandemia, assim. Lógico que eu tive um privilégio também, porque isso me fez entrar na minha maternidade, né? Naquele final de maternidade que a gente já tá com barrigão. Então, de março até maio, eu vivi realmente essa intensidade da maternidade com mais profundidade, que a gente que é autônoma, empresária, a gente sabe que a gente fica meio louca da vida, né? É. E aí, Malu nasceu. E aí, no final do ano de 2020, né? Foi. Já começa. As coisas começaram a dar uma retornadinha, sabe? E Malu tava com 6 meses. Eu não esqueço porque eu tava na praia com a Malu, assim, tava ainda fechado, mas já tinha flexibilizado algumas coisas. E aí, 2 grandes projetos me procuraram. E aí, eu falei, tá, beleza. E eu já tava um pouco em crise com a cenografia, sabe? Aquela coisa assim, não sei como é que vai ser, como voltar, porque eu já tava vivendo a maternidade há 6 meses, né? E aí, eu falei assim, beleza, eu vou dar essas 2 últimas chances pra cenografia. E se acontecer o que sempre acontece, acabou, eu vou desistir, não vou querer mais essa vida. Porque é um mercado muito, muito difícil. É aquele famoso assim, quem vê corre, quem vê carão não vê corre, né? Mas, né, não vamos entrar aqui, mas é realmente um mercado bem, né, assim, difícil mesmo.
E aí, quando eu sentei pra projetar, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, e meu companheiro assim, o que foi? Eu, ai, não sei, não tô conseguindo. Ele, calma, por que você tá fazendo isso com você mesma? Não precisa e tal. Aí eu falei, não, tá tudo bem, eu vou fazer o projeto. Se eu gostar do que eu fizer, eu vou apresentar pra produção e tudo mais. Se eu não gostar, eu vou falar que eu não vou pegar o projeto. Fiz, gostei, apresentei, eles amaram o projeto. E só que aconteceu o que quase sempre acontece na cenografia, que é, nossa, a gente amou o seu projeto, mas a gente não vai ter verba para executar, mas o próximo a gente chama de novo. Aí eu falei, gente, não dá. Pronto, pedi a resposta e recebi. Pedi a resposta e recebi, exatamente. E aí eu tive uma conversa com meu companheiro, né? Porque eu precisava desse apoio, né? Então, também tem isso, né? Eu tive um privilégio de ter um companheiro que me apoiou e falei com ele assim, olha, eu quero trabalhar com cura. Eu já vinha fazendo uns cursos, sabe, durante a gravidez, mas sempre pra autoconhecimento, literalmente pra mim. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Nunca, assim. Quando eu fiz o curso de Reiki, sabe quando vem aquela luzinha que fala assim, olha, um dia pode ser que eu trabalhe com isso, sabe? Porque eu era muito aquela pessoa assim, sou o que sou o que eu faço, se eu não fizer isso, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, e é isso aí. Então o Reiki abriu uma luzinha. E aí nessa chamada, assim, que foi um chamado de alma, eu falei, eu quero trabalhar com cura. Aí eu falei com ele, olha, eu vou me especializar nesse primeiro semestre de 2021 e no segundo semestre eu vou abrir um espaço. Você me apoia? Você me ajuda? Aí, apoio. E assim foi. E assim eu fiz. Aí eu fiz cursos, mais cursos, me especializei, não sabia como que eu ia trabalhar, assim, porque eu sabia que tinha que ser uma coisa diferentona, porque eu sou dessas. Eu gosto de tudo bem fora da caixa, bem fora do padrão. Eu levava isso pra Foster, inclusive, acho que por isso que a gente tinha bastante reconhecimento na época. E aí, em agosto de 2021, eu abri meu espaço. Aí, nesse meio tempo, eu fui, sabe, assim... entendendo o que eu ia fazer, fazendo curso. E aí, uma hora, assim, eu tive literalmente uma epifania. O meu atendimento desceu pra mim, assim. Trrr. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E assim foi. Que legal. Gente, amei. Amei também essa história toda. Ô, Renatinho, mas pra quem não te conhece, assim, é muito lindo a gente ver essa história acontecendo. E o que quando você fala assim, eu abri meu espaço, o que tem lá dentro, assim? A pessoa te procura buscando o quê e o que você oferece? Só para as pessoas entenderem também. Isso é uma boa pergunta. Ô, Thiago, antes de você responder, Renatinha, eu queria só deixar 2 pontos aqui que eu achei tão importante que a Renatinha falou, de destacar para as pessoas que estão nesse momento. Primeiro, que eu achei que foi um alinhamento dentro de casa, um alinhamento familiar. Eu achei isso que você falou muito importante, porque muitas vezes você vê que as pessoas estão desalinhadas porque não tem essa conversa. E a outra coisa foi um planejamento. Você falou assim, eu preciso de um semestre para estudar e eu vou abrir no segundo semestre. E você foi lá e de fato fez. Eu achei isso muito interessante na sua fala, Nath. Eu queria só destacar isso, porque muitas vezes a pessoa fica assim, e aí o negócio, igual você falou, né? Porque aqui é um papo para todo mundo, gente, para quem é místico, para quem é cético. Aqui a gente está falando sobre transição de carreira, sobre autoconhecimento, que é uma ferramenta incrível para qualquer pessoa, independente da que área que você tá, né? Só que muitas vezes as pessoas ficam achando isso, né? Desceu, né? E assim, e de fato, só que você desceu por quê? Porque você se movimentou. Você tava no caminho ali, né? Estudando e buscando, e aí você colocou um prazo. Eu achei isso muito legal de falar, porque eu vejo que muitas vezes, né, a Bru aqui, ela tem um caso sobre transição de carreira, que é muito nesse sentido, assim, me planejei, eu falei, eu preciso disso, preciso de ter essa reserva, eu preciso de ter esse planejamento aqui familiar, para isso poder acontecer dessa forma, né? E não ser uma mudança que vai gerar um transtorno tão grande que ao longo prazo você não vai sustentar. Exato. E isso é muito complicado mesmo, né? Eu falei que eu sou um pouco desse vai lá e faz, e eu não tive muito essa escolha, porque eu não consegui, por exemplo, fazer um planejamento financeiro, que eu sinto que seria o ideal, assim, para acontecer. Mas foi isso, eu tava ali já há 6 meses sem nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de contrato, né? Pandemia e tudo mais. E aí, por isso que eu tive que contar com esse apoio do meu companheiro, dele falar assim, olha, beleza, eu consigo segurar aqui as contas da casa, porque eu acredito em você também, eu sei do seu potencial. Então, isso é um privilégio mesmo, assim, né? De poder contar. E foi essa conversa muito sincera, assim. Mas ele também poderia ter falado, olha, não tem jeito, né? Você vai ter que, se você não quer trabalhar com isso, você vai ter que arrumar um outro emprego. Então, sou muito grata a isso. Mas, de fato, essa comunicação foi o mais importante, né? Uma comunicação sincera. Porque também eu poderia continuar ali com uma coisa que era minha, que estava consolidada, né? Um CNPJ
CNPJ de 12 anos, né, gente? Nossa. E foi muito isso. Eu tive que trabalhar também um desapego, sabe? Porque você duvidar, tipo assim, da sua criação, né? Da sua filha, né? A empresa é uma filha. Total. É muito difícil. O ego vai assim, lá embaixo. E aí depois você começa a ver as pessoas fazendo várias coisas que você gostaria de estar fazendo, sabe? E aí eu lembrava assim do todo o perrengue. Eu falava, não, graças a Deus eu não tô mais nesse mercado. Mas foi um trabalho, assim, de longo prazo, inclusive. Esse desapego do ego, entender que foi uma escolha, que eu quis estar ali, que eu fui feliz onde eu tava e que fui me construindo pra onde eu queria estar, sabe? Então, é um caminho que é isso, é doloroso, é difícil, mas que é possível, né? Com isso, com ajuda, com planejamento e pedir ajuda, né? Tipo assim, Legal. eu pedi. Eu falei com o meu companheiro, eu falei assim, olha, eu quero, você pode, é possível aqui dentro agora, a gente como filha, né? Porque aí a gente sabe que são outros gastos. E foi possível dentro do meu planejamento familiar. Então, isso foi, assim, essencial para eu chegar aqui hoje como terapeuta, com toda certeza. Uma coisa na transição de carreira que eu acho muitíssimo importante é porque quando a gente está fazendo a nossa transição de carreira, a gente só consegue ver, mesmo que a gente faça todo um planejamento, a gente só consegue ver o que tá de ruim naquilo que você tá no momento e que lá na frente vai ser maravilhoso. Então você tem ali, você fala assim, não, aqui eu vou trabalhar com a minha alma, aqui eu vou trabalhar no que eu acredito, aqui eu vou trabalhar com propósito. Só que por mais que tudo isso aconteça, trabalho sempre vai ser trabalho. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa consciência de que, óbvio, você vai chegar aqui, você vai trabalhar com mais propósito. No entanto, os perrengues vão vir, os nossos desafios financeiros, como empresa, de gestão, de pessoas, isso vai continuar acontecendo. Então, a gente não pode se frustrar também, a gente não pode sair de um trabalho que você tá ali, já tá há algum tempo, que tá... né? Igual você, tava com a empresa toda certinha, toda redondinha. E ir para um lugar, achar, só porque você tá indo com a alma, achando que você vai, ali vai estar tudo maravilhoso. Não, gente, não tem jeito, isso não vai acontecer. Trabalho vai ser trabalho sempre. Exatamente. Né? E não é linear, né? Vai ter dia que você vai estar assim, nossa, que bom que eu fiz essa escolha. E vai ter dia que você fala assim, meu Deus, vou virar vendedora de shopping, cansei. Exatamente, Renatinha. As pessoas precisam ter vou virar essa aeromoça, consciência. porque aeromoça ganha tanto, tá? As pessoas precisam ter essa consciência, porque senão a transição de carreira, ela fica utópica. Fica. Não né? é? E fica assim, parece que é só flores, Exatamente, né? E não é. E conta pra gente como é que funciona seu trabalho hoje. Tudo bem, vamos lá. Hoje eu atendo num espaço, numa sala, que durante bastante tempo eu chamei de salinha cósmica. E os meus atendimentos são muito ritualísticos, né? E eu sinto hoje, parece que eu fui preparada a minha vida inteira pra trazer isso pros meus atendimentos. Porque não é simplesmente você chegar lá e falar assim, olha, tem um cardápio aqui, né? Então a gente vai fazer reiki, cristaloterapia, tarô terapêutico, pode escolher. Não, é um processo terapêutico. Então, o primeiro processo, a primeira vivência, eu chamo de vivência cósmica, onde nós vamos passar por 6 ritos. E qual que é o intuito desses 6 ritos? Primeiro, de trazer consciência do que é a energia cósmica, que é a principal energia que eu trabalho, que é baseada em um dos calendários maias. E a partir dessa consciência, que você vai ter uma ferramenta de autoconhecimento, eu vou te conduzir num caminho de cura, alinhamento, de chakras, de energia, de bem-estar, para te trazer o quê? Confiança, leveza, autonomia, bem-estar e atenção. Então, resumidamente... Nossa senhora, olha esse combo. Uai. Chaga. Eu passo o Pix. Passa o Pix. Pelo amor, queremos todos aqui. Nossa, e a maioria das suas clientes são mulheres, né? São mulheres. Eu não gosto de falar assim que eu trabalho só com mulheres, porque eu sinto que é muito importante a gente trazer os homens, principalmente para esse lugar do autoconhecimento, mas quem procura mais o autoconhecimento, gente, não tem jeito. São mulheres. Pelo amor de Deus, homens. Vamos Pelo dar esse amor de recado Deus, pros homens. homens. Eu adoro quando eu recebo um homem, sabe? Que eu fico tão feliz, assim, quando eles se abrem pra isso e tudo. E alguns até fazem o processo comigo. Mas, no geral, assim, são mulheres, não tem jeito. E olha que legal isso. Eu tava vendo uma pesquisa hoje, uma pesquisa da Think Olga, não sei se vocês conhecem. É uma Ah, super legal, uma organização. Uma organização que vê muito essa questão do feminino, principalmente das mulheres que trabalham. Eles fizeram uma pesquisa para entender a saúde mental das mulheres hoje, uma pesquisa mundial. E aí, 7 em cada 10 mulheres no mundo têm alguma questão com saúde mental. Quando você vai para os homens, esse número cai, se não me engano, para 3 a cada 10.
Quando você vem para as mulheres no Brasil, uma em cada 4 mulheres tem problemas com alguma questão de saúde mental. E aí, o mais interessante é que quando você vai olhar a questão de problema com álcool e droga, isso é muito mais presente nos homens. E qual foi a conclusão que elas chegaram, que eu achei, assim, que faz muito sentido? Como os homens, eles não se abrem para o autoconhecimento, como eles não se tratam, eles não fazem terapia, o que acontece? Eles muitas vezes levam as questões deles para as companheiras. Então, além daquela mulher estar equilibrando 1000 pratinhos, trabalhando, cuidando do filho, da casa, da sua própria saúde mental, ela ainda tem que gerir a saúde mental do companheiro. Eu falei, gente, isso faz todo sentido. Não faz todo sentido. É a ONG de macho? Não, sério, gente, é isso. É a famosa ONG de macho. É a ONG de macho. Que você fica ali, ó, você é mãe, você é amiga, você é quem segura a barra. Muitas vezes, você é até quem proporciona a saúde financeira daquela família. E o cara tá lá, ó. Ah, não, terapia não é pra mim, porque eu sou muito macho. Exatamente. Não tenho nenhum problema. E despejando tudo ali. E cai nessa Gente, fuga achei muito constante, bom né? isso. Que é o álcool, que é as drogas. Que é a forma mais fácil e mais comum da gente mesmo. E eu sei porque eu já estive também nessa fuga bem constante, assim. Eu sempre fui muito especialista em fugir, sabe? Então, e é realmente isso. Eu acho que essa pesquisa é por conta disso. Eles não procuram ajuda. Não se aprofundam, inclusive, nesses traumas, nessas sombras, né? E aí fica muito também nessa desculpa de, não, tá tudo bem. Ou tem que trabalhar aqui pra manter a casa, né? Não preciso disso. E aí a mulher fica morta, de cansada, sobrecarregada e vai procurar o quê? Terapia, que é óbvio, né? Faz muito bem pra gente, mas às vezes ela chega lá até você, ela chega numa terapia tão exausta que o tempo que ela precisa ali pra voltar, respirar, é muito grande, né? Então, assim... Isso é o que eu mais ouço, assim, quando, né, eu pergunto, mando o formulário após, como que você chega aqui? E o que mais vem escrito, gente? Cansada, desconectada, desmotivada, mas o cansada é o que mais aparece, assim. Cansada. Somos de exaustas. Exausta. E a gente tem que parar de normalizar a exaustão. A gente tem que parar de normalizar isso, né? Outro dia eu vi assim, estamos cansadas de ser guerreira. Essa história de mulher guerreira já deu, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor da deusa. Pelo amor da deusa. Exatamente. A Cris Paz fez esse movimento, né? Que é a Cris Guerra, que era a Cris Guerra. Ela tirou o Guerra do nome dela. Que ela falou, gente, essa semântica tá muito pesada, né? E é isso, ninguém quer ser mulher guerreira, gente. Pelo amor de Deus. Chega, e eu vejo, às vezes, né? tantas pessoas usando isso, achando que tá falando de uma forma legal, né? Mulher, guerreira. Eu acho que foi necessário durante um tempo, sabe? Assim, na história, talvez, a gente se posicionar e se colocar ali, né? Porque nós temos realmente muitas lutas. Mas já deu, porque, assim, a gente está realmente exausta, né? A era das exaustas, chega. Eu tinha uma blusa que eu comprei, assim, cansada de estar exausta. Não, mas essa blusa representa de um jeito que você não acredita. Representa não muito. Mais, tá exausta, sabe? E a nossa exaustão, ela é física, mas ela é muito mais mental, né, Renatinha? Assim, a gente, o nosso dia acontece aqui no nosso ambiente onde a gente tá, mas ele acontece dentro da nossa cabeça de um jeito, pelo menos da minha, gente. Eu não sei se acontece na de vocês, mas o meu dia, ele acontece dentro da minha cabeça de um jeito que a carga mental, ela de vez em quando, ela me domina. Eu fico pensando, nossa, não, mas aí eu não coloquei o nome no sabonete que o Luca vai levar pra escola, e aí será que amanhã eu vou ter que colocar a toalha, mas aí será que a toalha vai checar o uniforme, que dia que... Eu fico, meu Deus, e assim, ai, nossa, amanhã a merendeira, como é que eu vou fazer a merendeira? Eu preciso levar o suco eu não comprei. Isso chama ansiedade. Total. Né, de ficar querendo planejar. Mas isso também, gente, a gente vive numa era, assim, de bombardeio de tudo, né? E, assim, o nosso corpo, o nosso cérebro não foi programado e não acompanhou essa era digital que a gente tem de informação o tempo inteiro. E o nosso cérebro, ele está literalmente viciado em dopamina, em estímulos, na procrastinação. Eu tô estudando isso muito nos últimos tempos e tô vendo, porque eu me vejo nesse lugar, né? Do celular ali o tempo inteiro, sabe? Então, a nossa mente, se você deixa, ela vai devanear, porque a nossa mente, ela é ilimitada.
A nossa mente leva a gente pra qualquer lugar. Eu posso fechar meu olho aqui, ó, e ir pro Egito aqui agora na minha mente. Ficar visualizando e criando e tudo mais, né? Então, e o nosso corpo é limitado por causa disso. Por isso que o nosso corpo tem essa sabedoria. Então, a gente tem que aprender a retornar pra esse estado natural da mente, porque se a gente... outro dia eu escutei um podcast que a menina falou assim, esse tal de Zeca Pagodear na vida, que é o deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele é o pior bordão que pode existir, porque a vida vai te levar pra esse lugar. Do automatismo, de muitas tarefas, de ter que rodar muitos pratinhos, de estar exausta, de não ter tempo pra você, de falar que não tem tempo. E quando você fala que você não tem tempo, você não tem vida? Porque a vida é tempo, né? E a gente foi acostumado, não, hoje não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra isso. Não. Você não tem prioridades. Então, assim, vamos se autorresponsabilizar aí também com as falas, sabe? E é isso, você deixa, a vida vai te engolir, e vai te engolir mesmo. Então, nos colocar como prioridade e em primeiro lugar, eu falo, é um ato rebelde contra a gente mesmo, contra a nossa mente, e necessário. Porque senão a gente vai ficar Zeca Pagodiana aí, ó. Gente, eu amei isso, Thiaga, que a nossa mente é ilimitada. Porque, assim, na hora que a gente... E o nosso corpo não. E o nosso corpo não. Também. É genial isso, porque na hora que você leva isso pro racional, você fala, gente, eu tenho que parar um pouquinho a minha mente pra que ela acompanhe meu corpo, porque eu fico saudável. Se a sua mente né? não para, o seu corpo vai parar por você. Como? Com crise de ansiedade, burnout, coluna travada, pescoço travado, braço que não levanta mais, joelho que para de funcionar. É isso. Porque se a sua mente vai... o corpo fala, querida, não. Ele vai te colocar numa cama. Gente, ele vai te colocar com uma baixa imunidade. Meu marido, semana passada, travou na academia. Ele ficou 1h30 deitado no chão. Ninguém conseguia mexer nele. 40 anos, super ativo. Estresse puro. E, Renatinha, sabe que eu mudei uma coisa na minha fala e tem pouco tempo? Eu tava tão nesse automático, não tenho tempo. Falando isso pras pessoas. Aí agora minha resposta tá sendo, desculpa, eu não consigo colocar isso como prioridade agora. Sabe? E eu acho que isso muda pra pessoa que tá escutando. Porque eu não tenho tempo, é isso, sabe? Você não tem tempo pra me priorizar agora, ou pra priorizar o que eu tô... Enfim, e eu mudei isso, essa minha fala. E eu acho que isso, a gente traz até um pouco mais de respeito com essa outra pessoa, sabe? Exato. Porque é isso, olha, eu agora não tenho como colocar isso como prioridade. Porque também, senão, é um sim que eu falo pra pessoa... Um não que eu falo pra mim, que eu vou me ferrar, porque aí também eu tô pegando mais coisa, né? E só vai drenar sua energia. Exatamente. É o sim com qualidade, e não com quantidade. E assim, né? acho que às vezes a pessoa pode até enxergar isso de alguma forma que seja um pouco ruim ali na hora, mas é muito sincero, porque é isso, não tem como eu priorizar isso agora. Não é que eu não tenho tempo, todo mundo tem 24 horas. Eu tenho 24 horas, a Bruna tem, você tem 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. Então, assim, o que a gente tá escolhendo fazer com o nosso tempo, né? E por falar em tempo, Renatinha, a Bru já vai sair daqui com a consulta marcada, você não tem dúvidas, né? A Bru, a Pri, o Gabriel, a galera que tá aqui com a gente, assim, tá todo mundo já esperando. Mas... Eu vou mesmo. Eu tive a honra de participar, de ir na Salinha Cósmica, de participar de uma vivência com você, que foi incrível, né? Minha mãe tava junto, foi muito emocionante. Mas você trouxe uma explicação lá, justamente sobre tempo, sobre o nosso calendário, que me marcou muito. E eu queria muito que você falasse sobre isso aqui, para as pessoas aprenderem. E eu achei, assim, uma aula de história junto com... não sei, sabe? Eu falei, gente, que mulher sensacional. Foi quando eu te conheci. Eu falei, gente, que mulher interessante. Vamos levar ela pro Dig. A gente ama mulheres interessantes, né? Que Nossa, a gente ama. Lisonjeada, obrigada. O Dig é um centro de mulheres interessantes. Exatamente. É E o mundo vai mandando pra gente, sabe? Exatamente. Bem, vamos lá. Essa é a principal energia que eu trabalho e é a consciência mesmo que eu trago, porque é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa e que mudou a minha vida e por isso que eu levei ela pro meu trabalho. Vamos começar entendendo, então. Nós temos duas energias que regem o nosso tempo, que é o calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente segue de segunda a domingo, né, de janeiro a dezembro, e o patriarcado. E que são energias e que estão intrinsecamente ligadas. Por quê? O calendário gregoriano, quando o Papa Gregório foi propor esse calendário... Primeiro, que era para ser, né, a forma como a gente ia lidar com o tempo. E ele era para ser um calendário de 10 meses, por isso que é dezembro. Só que quando ele foi propor esse calendário, 2 imperadores exigiram que entrassem 2 meses com os nomes deles. E aí entrou Júlio, do imperador Júlio, e Augusto, do imperador Augusto. E é por isso que são os 2 meses, uns seguidos do outro, de 31 dias, ou seja, os maiores meses, né? E aí a gente tem que aprender a fazer aquele negocinho com a mão, que eu nunca sei que dia que é, né? E aí dezembro, que era 10, virou 12. Né? Novembro, que era 9, virou 11. Setembro, que era 7, virou 9. Sério. Né? Virou essa confusão. Então,
Patriarcado, né, gente? Egocentrismo aí dos homens. Os homens já... desde sempre impondo. Exatamente. Ferrando o rolê. Ferrando o rolê. Literalmente, né? Segundo ponto, que é um calendário que só leva em consideração o Sol, que é a representação da nossa energia masculina, deixando de lado a Lua, que é a representação da nossa energia feminina e é um astro tão importante quanto, né? Terceiro ponto é que a palavra calendário vem da palavra grega kalendai, que significa o dia de impostos ou livro de impostos. Então, nós aprendemos a contar o nosso tempo, que é o nosso maior bem enquanto vivas, para pagar boleto. Então, se eu sei que o 5º dia útil do mês vai chegar, né, que é o calendário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir, eu tenho que consumir, eu tenho que fazer, né? Então, né, não à toa, a gente chega aqui hoje com essa sociedade completamente doente, né? Que depreda, que consome, que tempo é dinheiro. Quem nunca usou essa expressão? Porque nós fomos condicionados a aprender que tempo é dinheiro. E a gente chega aqui hoje com maiores números de depressão, crise de ansiedade, crise de burnout, a indústria farmacêutica de ansiolíticos ficando cada vez mais milionária, né? E aí você toma remédio para dormir, você toma remédio para acordar, você toma remédio para ser feliz, você toma remédio para concentrar, né? Porque o tempo inteiro nessa roda, né? Um calendário que coloca o homem como centro, né? Então, a natureza tá lá e a gente tá aqui. Então, eu posso depredar, eu não preciso dela, né? E a gente hoje em dia vê que quem precisa de quem, na verdade, é a gente, né? Que Deus tá lá em cima e a gente tá aqui embaixo. Um pai punitório, ainda por cima. Mas, se você pagasse o seu dízimo no 5º dia útil do mês, você tem seu pedacinho do céu garantido, né? Só que não. Deus tá aqui dentro. Nós somos Deus. Nós somos co-criadoras da nossa realidade, né? Então, é um calendário cruel que, de N formas, nos desconectou da nossa frequência natural enquanto seres humanos, né? E existem outras formas de a gente lidar com o tempo. Uma dessas formas é o Tzolk'in, que é essa energia que eu trago conhecimento para as pessoas, né? O Tzolk'in, ele é baseado em um dos calendários maias, entre aspas, por conta do peso dessa palavra calendário, né? Sabe-se que os maias eram uma civilização muito conectada com os ciclos da natureza. Então, com o sol, com lua, com as estações do ano. E um desses calendários era o Tzolk'in. O Tzolk'in foi uma energia que eles identificaram que nós aqui da Terra recebemos diariamente do Sol central da nossa galáxia. A nossa galáxia gira em torno de um Sol, que é milhões de vezes maior que esse Sol que a gente vê a olho nu, que chama Runabiku, ou Alcione. Esse Sol, naturalmente, emana frequências de som, de luz, fótons, elétrons, prótons, né? Bem física quântica, né? Libera frequências. E aí, para identificar essas frequências, eles dividiram em 20 arquétipos e 13 tons. E aí, entre 87 e 89, o José Argüelles, que era um arqueólogo e historiador que dedicou a vida ao estudo aos maias, recebeu e canalizou uma forma nova de trazer esse calendário, essa forma de lidar com o tempo. Então, é importante entender. Não é originário dos maias, que tem muitas pessoas que criticam isso, mas o José Argüelles nunca falou que era original dos maias, sabe? É essa releitura. E aí, essa união nos traz o quê? Informações. Então, 20 vezes 13 dão 260 tons, 260 quins, que significa sol. E aí, quando você identifica isso e alinha a sua frequência, você começa a entender que tempo é arte. Tempo não é dinheiro. Nós não estamos aqui... Gente, o dinheiro é super importante, a gente precisa do dinheiro, mas o tempo, enquanto vida, é arte. Nós temos um corpo que sente tesão, orgasmo, que sente o gosto de uma comida e sente prazer em comer essa comida, que escuta uma música e sente vontade de dançar e liberar, que vê uma obra de arte, ou um filme, ou uma natureza e se emociona e chora. Gente, sou eu. Isso é inerente do ser humano. É. Não à toa, a pele é o maior órgão do nosso corpo e onde a gente passa a mão, a gente sente, a gente tem terminações nervosas. A gente tem um corpo total orgástico, sabe? Então, quando a gente toma consciência disso, a gente entende que a gente veio aqui para nos desenvolver. E não simplesmente vender o nosso tempo, né? Então, o calendário gregoriano, igual hoje, esqueci que dia é hoje, gente. Terça. 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 Tipo assim, qual
que é a informação que isso te traz, a não ser que, ó, o ano já começou, você já tá colocando sua listinha, já tá no segundo mês, mas você nem viu o primeiro mês passar, carnaval tá aí, o ano vai começar, e aí tudo vai ter que rodar, você vai ter... Sabe, o tempo inteiro, assim, parece que tá te levando nesse lugar? Sendo que hoje, por exemplo, é um dia de lua harmônica, dia de trazer as emoções, dentro de uma onda encantada da serpente, que fala prazer, instinto corporal, dando só um passant, assim, sabe? Ou seja, te traz conexão do que é ser humano, em se alinhar com o todo, com o universo, com o cosmos. E como a gente recebe essa energia diariamente, no dia que cada uma de nós nascemos, a Terra também estava recebendo uma energia. Então, assim como a gente sabe, geralmente, né, o nosso signo, igual eu trouxe aqui que eu sou Áries com Áries, né, ascendente, Lua e os planetas, tomar consciência da sua energia cósmica é tomar consciência de quem você é. E quando você toma consciência, você identifica. E quando você identifica, você tem a oportunidade de usar isso a seu favor ou não. Afinal, somos seres humanos e temos o livre-arbítrio, né? Mas aí você consegue entender. Ah, essa aqui é a energia que me guia, que me direciona. É aqui que eu me sinto confortável. É aqui que eu me expando, que é o meu desafio. São esses dons que eu vim integrar. Então, são informações que estão aí disponíveis, né? Igual os astros. Igual, a gente entrou na lua minguante do signo tal, né? Usa quem quer, mas sábio quem usa. Era assim que nos tempos primórdios faziam, né? As pessoas, os grandes mestres se orientavam por isso. Então, tá aí uma ferramenta, uma das ferramentas muito poderosa. E foi foi essa ferramenta que me trouxe um entendimento, assim, e um sentimento de pertencimento, que eu falei que demorou, né, 33 anos para eu sentir, que eu falei, uau, é isso, todos somos um. No Tesouro que a gente fala, em Lakesh, eu sou o outro você, né, e essa coisa do tempo é arte. Então, quando essa consciência veio para mim, eu falei, gente, é sobre isso. A vida é sobre isso. Você não tá chocada, não, Thiago? Eu tô. Porque, assim, a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei chocada. Eu tô chocada. Eu já tenho, assim, até uma... A astrologia já faz parte da minha vida há algum tempo. E eu ouço, assim, previsões astrológicas diárias. E eu acredito piamente, assim... Ah, gente, hoje, a partir de tal horário, a Lua vai formar um trígono com tananã. E aí, vai ficar mais propenso a você discutir com as pessoas. Às vezes, uma pessoa totalmente cética, ela pode ouvir isso e falar... Não, assim, nada a ver. Ela fala, não tenha conversas difíceis nesse horário. Eu não tenho. Pode tentar ter uma conversa difícil comigo, que eu não vou ter. Não assine contrato hoje. Olha, hoje não vou poder, entendeu? Amanhã. A gente tem uma história ótima disso, que a gente foi uma vez assinar um contrato com uma agência de São Paulo, assim, chiquérrima. O contrato, assim, bem caro e tal. E aí, no dia de assinar... Eles falaram. Eles que falaram. Eles que falaram. Ah, não assina hoje não, por causa... Mercúrio tá retrógrado. Não vai dar e certo. tal. Mas é isso o que mais me marcou na sua fala é que, assim, o livre-arbítrio tá aí pra tudo. Até pra você utilizar isso ou não. Exato. Só que a partir do momento que você decide assim, não, eu vou utilizar, eu vou acreditar, e você começa a ver os benefícios que isso traz pra sua vida, você fica mais alinhado, né? Aí alinhado com o quê? Você fica alinhado mais com você mesmo. Com você mesma, com exatamente. Você mesma. Porque aí você respira e integra aquilo que tá acontecendo, sabe? Aquilo que você é. Então, eu costumo falar que o Tzolk'in, pra mim, assim, eu vejo ele... E eu valido ele nos meus atendimentos, com as minhas clientes e com os meus rituais coletivos que eu faço diariamente. Que é como se você tivesse a oportunidade de jogar, tipo, um combustível no fogo, sabe? Aquela coisa que te acende, assim, que te aponta o caminho. Então, eu sinto que é uma bússola. E essa bússola vai te orientar porque a gente vai ter mudanças de rota, a gente vai se transformar. Eu não sou a mesma Renata de 5 anos atrás, nem de ontem, mas eu tenho uma bússola, sabe? Que me guia, que me norteia, que me mostra a melhor forma de seguir por este caminho, sabe? Não quer dizer que é engessado, que é só isso, mas é uma ferramenta. É uma forma de lidar. E muitas vezes você olhar e falar assim, não tô louca, peraí, eu tenho essa tendência aqui de vibração baixa. Porque é isso, você vai identificar. Como que eu posso ir pra minha vibração alta, sabe? Então, é muito essa consciência que eu vou trabalhando nos meus atendimentos. E é um trabalho que é muito completo, assim. Então, em cada um dos atendimentos, a gente vai se aprofundando cada vez mais na sua energia cósmica. E aí, eu vou trazendo isso de forma prática. Então, a pessoa, quando começa um processo ali de 5, 6
sessões, eu faço um quadro no Trello, onde cada dia vai ter aquela energia que a gente vai trabalhar para ela entender as vibrações altas, vibrações baixas, como que funciona. Para quê? Sempre que entrar na dúvida, pegar ali na palma da mão no celular e olhar. Então, assim, é uma ferramenta igual. O meu mapa cósmico mesmo, que é gigante, assim, igual um mapa astral, ele fica fixo no meu WhatsApp. Sempre eu vou e olho, peraí, deixa eu ver como é que eu lido bem aqui nessa situação. Aí eu vou lá e olho o tom que tem. Eu falo, lembrei, sabe? Então, assim, mesmo trabalhando com isso já há 3 anos, é uma ferramenta que eu consulto sempre e diariamente. Então, eu escuto diariamente o podcast que faz a leitura do dia, eu me planejo em 13 dias, a gente muda o que a gente chama de onda encantada, então a gente muda o propósito. Então, eu me planejo, né? Eu falo muito disso no meu Instagram, inclusive, quando a gente vai entrar. Os meus rituais coletivos, a energia que é trabalhada em cima dessa energia que a gente está recebendo. Então, entende? É uma coisa que te conecta. Não é automática. Não é simplesmente estar aqui, assim, sabe? Tô aqui. Não, é tipo trazer essa profundidade do que a gente é. Porque a gente é feito, né, de energia, da mesma coisa. Mesma coisa que essa mesa aqui, ó. A gente é feito, esse copo. Só que a diferença é como a forma como as nossas partículas, átomos, vão vibrar, né? E tomar essa consciência foi muito importante para mim, dentro da minha caminhada, assim, pessoal e como profissional. Muito legal. O Renatinho, é possível as empresas levarem isso para dentro delas, para os colaboradores? O seu trabalho também atinge? Antes de você responder, você se lembra de um dos primeiros encontros do DIG que a gente fez aqui em BH foi com a Cláudia Vale, que é um dos maiores nomes em experiência do cliente da América Latina. E a coisa que mais me marcou, isso já tem uns 3 anos, a coisa que mais me marcou... tem uns 5 anos, na verdade. 3 não, tem uns 5 anos. Ela tá tão na vanguarda, assim, das coisas, principalmente dessa área de experiência do cliente, que ela falou assim, olha, gente... as empresas, a partir de agora, elas têm algumas dimensões. Elas têm pessoas, elas têm o financeiro, elas têm, enfim, processos. Mas o espiritual vai começar a entrar na rotina das empresas. As empresas, elas vão ter que começar a ter um olhar para isso, porque o mundo vai conspirar para isso. O mundo... E aí, quando você traz saúde mental, quando você traz essas energias, quando você traz o autoconhecimento, gente, o quanto que isso é importante para as empresas hoje. Organizações emocionalmente inteligentes. Foi a Cláudia que trouxe esse conceito pra gente. Eu achei incrível. Organizações emocionalmente inteligentes. É sensacional isso, porque maravilhoso. as empresas que já tomaram consciência disso, elas saem lá na frente, né? É porque é isso, um funcionário, um colaborador em crise, em depressão, em burnout, ele não vai produzir a mesma coisa, sendo que a empresa pode ter esse olhar, que é um olhar mais humanizado, mais humano, né, gente? A gente é humano, a gente não é máquina. Então, né, te respondendo, Nath, em cima disso, é super possível. Eu já fiz trabalhos maravilhosos, inclusive, com empresas e ativações de marca. Aqui em BH, eu trabalhei com a Ana Capri, com o Laces, né, que é aquele salão maravilhoso, que é levar um momento para os seus colaboradores, para suas clientes, para ativações de marca, e faz toda a diferença. Porque é mostrar que é uma marca ou que é uma empresa que tem esse cuidado. Que tem esse cuidado com a saúde mental dos funcionários. E isso faz a diferença, né? E no final das contas, faz diferença para a produção da própria empresa, na verdade. Com certeza. Porque é isso, não precisa esperar chegar nesse ponto, né? Do funcionário estar ali. E é o que mais a gente vem vendo hoje, gente. Assim, pessoas que têm uma crise de ansiedade que não conseguem ir trabalhar. Sabe, assim, eu tenho amigos que já deram pane de crise de ansiedade no meio da rua, de ir trabalhar e não conseguir. E, né, quem já teve crise de ansiedade entra naquela, acha que vai morrer, e não consegue andar, e não consegue falar. Por quê? Naquele nível de estresse do trabalho. E não, as empresas têm que olhar para isso, né? Então, assim, para cada necessidade, para cada empresa, para cada ativação de marca, é pensado junto com a equipe, ou de RH, ou de marketing, se for uma ativação de marca específica, para o que a gente precisa levar para esses funcionários, para esses colaboradores, para esses clientes ou para essas influencers, de forma que faça sentido na organização. Então, quando eu trabalho com empresas, por exemplo, eu levo um momento de respiração, de mindfulness, de presença. Porque é isso, gente. No nosso dia a dia, a gente não tem consciência da nossa respiração. Essa nossa respiração aqui, ó, é curta, travada, e a gente esquece que respiração é prana, é alimento, é a respiração que alimenta, o primeiro alimento do nosso corpo. Então, na hora que você
leva, assim, essa consciência durante 5 minutos, você já muda a frequência vibracional e mental da pessoa na hora. E quando você vai trabalhando isso diariamente, constantemente, com persistência, você vai mudando a sua forma de estar presente o quê? Na vida, no seu corpo. Parar de ser zumbi, né? Parar de ser ali no automático. Então, quando as empresas levam isso, inclusive, assim, numa rotina diária ou semanal, tem várias pesquisas mostrando o tanto que muda, assim, a forma de trabalho, a eficiência, a vontade de trabalhar, a entrega dos funcionários, né? E a marca também é a mesma coisa quando se preocupa com isso. As pessoas se identificam, Sim. né? Gostam de estar ali, se sentem parte daquilo, sentem que é uma marca que tem essa preocupação. Então, hoje eu sinto que, assim, é um caminho inevitável e tem surgido vários trabalhos legais e eu quero realmente conseguir levar isso para outras empresas e para outras marcas, para criar esse momento, porque as pessoas estão precisando, gente, não dá mais pra gente normalizar exaustão, crise, sabe, de burnout, de ansiedade, não dá mais. A gente tem que entrar com isso antes. Isso, é a prevenção, né? É a prevenção. Não adianta agir depois que acontece, Exatamente. porque, de fato, na hora que depois que a pessoa já tá num nível de exaustão muito elevado, você tratar é muito mais difícil, Muito né? mais difícil. Eu costumo falar isso muito com meus clientes, sabe? Assim, não precisa esperar o caneco entornar, né? Igualzinho um caneco com leite no fogão. Vai entornar, vai dar um trabalhão danado, sabe? Vai sujar o fogão, vai desperdiçar o leite, vai queimar. Não, porque nós aqui do Ocidente, a gente tem essa mania, sabe? E sendo que não. Por quê? Problemas, gente, sempre vão existir. Pratinhos. Eu fiz até um post esses dias, eu perguntei pro chat GPT, né, pra quem não sabe que é inteligência, né, artificial, assim, existe alguém na face da Terra que não passa por momentos difíceis? Eu fiz exatamente essa pergunta. Que máximo. Acordei e falei, bom dia, chat. Bom dia, chat GPT, sabe? Óbvio que ele me respondeu o óbvio, mas às vezes é importante a gente falar, a Carol Bagno que fala muito isso, né, o óbvio tem que ser dito, né, que não. Vai existir níveis e níveis, obviamente, de dificuldade, mas todos nós vamos passar por dificuldades. A diferença é como que você vai passar por estes momentos. Então, em vez de você passar, assim, no alto e baixo, sabe? De tristeza, raiva e alegria e aquela excitação, você consegue passar como? Assim, ó, fluida. Porque você vai estar no seu centro, você vai estar equilibrada, que é o quê? Com a terapia em dia, a terapia energética, a terapia com psicólogo, sabe? Assim, em dia. Porque é a forma como você lida com os pratinhos. E eu falei isso outro dia com o meu companheiro, não adianta querer equilibrar só um pratinho, sabe? Porque eu vou falar com ele uma demanda de filha, ele, não vem me falar isso agora não, tô muito ocupado com outras coisas e tal, não quero me ocupar disso, não vou entrar nessa culpa. Aí eu falei, cara, não adianta. Tá aí. Entendeu? Não adianta inerente. ficar só em um pratinho. Porque todos os outros têm que rodar. Todo mundo gostaria de ter só um pratinho. Que lindo que seria, né? Mas não é. A vida é sobre isso, é o equilíbrio. E quanto mais plena você tiver, né? Consciência de quem você é, da sua respiração, do seu propósito, da sua conexão com o que você entende que é Deus, com o que você entende que é espiritualidade, sabe? Mais leve vai ser, né? Outro dia eu coloquei, levar a leveza a sério. Não precisa ser doloroso e difícil o tempo inteiro, sabe? Assim, parece que você tá evoluindo. Não, calma. Sabe, pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser cremoso, sabe? O nosso corpo aqui, gente, sabe? O nosso corpo tá aqui, nosso corpo é uma máquina de autocura, inclusive, entendeu? Então, assim, vamos levar isso pro nosso dia a dia, vamos trazer, né? E graças a Deus que existem terapias, terapeutas. E eu falo isso muito, não sou eu que vou te curar. Quem dera, gente, se eu tivesse poder de curar os outros. Quem vai se curar é você, mas eu vou te dar a mãozinha. Eu vou te ensinar técnicas, ferramentas, e você vai pegar isso e fazer a sua própria receita. Porque se existisse uma receita mágica, gente, tava todo mundo aqui, ó, feliz, rico, saltitante, né? Mas é isso, não existe uma receita mágica, mas eu vou te trazer informações, né? Da sua energia cósmica, ferramentas, alinhamento de chakras, reiki, cristais, que vão te ajudar. Porque pratinho vai existir, problema vai existir, entendeu? E o Tiago, olha pra você ver, a Renatinha falou que somos todos Deus, né? Essa semana, minha Tiaga me mandou uma oração. Todo domingo eu faço um culto na minha casa. E eu fui ler ela. E ela fala o quê? Justamente isso. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Essa oração
Toda vez que eu falo dela, eu arrepio. É. Eu mandei pra Thiago, eu falei, quando você estiver precisando de, sei lá, de uma força maior, aí lê essa oração, porque ela é tão bonita e ela fala exatamente isso. Eu acho que qualquer momento que a gente tem uma conexão com Deus, com o espiritual, a gente ganha uma força nova, né? E aí, eu sinto que se conectar com Deus, com orixás, com anjos, né? O que for... Ali naquele momento, você tá se conectando com você mesma. Exatamente, né? Eu Porque sou o você- Deus em ação, Você né? está Tá dentro de decretando. mim. Exatamente, né? E é esse momento de parar, de pedir, de informar o que você quer, né? De se conectar com aquilo, com seus desejos, com seus sonhos. Só que no dia a dia, trabalhando, ali, no celular e tudo mais, você consegue fazer isso? Não. Não. Entendeu? Aí você vai fazer só quando dorme. Não, mas quando dorme eu paro ali. Ótimo, que bom que você faz isso na hora que você dorme. Mas vamos trazer um momento de intenção pra isso, sabe? E eu sinto que, assim, são hábitos. E os hábitos, eles precisam ter consistência, persistência, constância. Não é um dia, 2 dias. É todo dia. Você não escova dente todo dia? Você não toma banho todo dia? Por que cargas d'água que não nos ensinaram que a gente não tem que se cuidar todos os dias, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Então, eu costumo muito falar desses pilares, assim, que é o alinhamento dos 3 corpos principais, que é mente, corpo, espírito e emocional. Um não funciona bem sem o outro. É o que você falou, o seu marido estava lá na academia, né? Tudo. O que adianta você ter um corpo super sarado, em dia, comida balanceada, dieta maravilhosa, mas uma mente doente, cansada, estressada, burnoutada? Não adianta. A mesma coisa, o que adianta ter uma mente ótima, faz meditação todo dia, terapia em dia, faz retiro, mas um corpo completamente doente? Que não te permite viver a matéria, que não te permite vivenciar tudo que você vivenciar, que vive doente, que vive inflamado. E o espiritual, ele equilibra esses corpos através do emocional. Então, a gente tem que trabalhar esses corpos para manter esse equilíbrio. Ai, mas é muito difícil, não tenho tempo. Querida, você almoça todo dia, você toma banho todo dia. Não tenho prioridade. Não tem prioridade, entendeu? Então, assim, então assume. Então, assim, as palavras têm poder, né, gente? É isso, Demais. o verbo tem poder. Então, assume. Não é minha prioridade agora. Minha prioridade é ganhar dinheiro. Ok, então você vai acabar com sua saúde aqui pra ganhar dinheiro? Gente, tem gente que tem muito essa escolha. Sim, eu conheço Né? pessoas que falam isso assim, abertamente. Tipo assim, vou me ferrar aqui 2 anos, 2 mas é anos, isso vou e dormir tal. 4 horas por dia, né? O clube dá 5 aí, vai trabalhar, trabalha de 5 às 11 da noite, posta, acha lindo, maravilhoso e tudo mais. É uma escolha. E não é garantido, né? Que não vai é ter esses garantido. 2 Não é anos, garantido. né, E, também. e pode ser que esses 2 anos te tragam um trauma ou Um custo. um custo espiritual, mental e físico tão grande que você não consiga recuperar nunca mais. Não, e menos vida, né, gente? Porque é isso, assim, noites e noites mal dormidas durante 2 anos, né? Infelizmente, igual, tem pessoas que, beleza, trabalham, né, de madrugada e tudo, que bom que tem seres que realmente cumprem essa função, mas, assim, não tem como se falar que elas vão ter uma qualidade de vida a longo prazo, uma longevidade. Não vai ter, fato é. Tanto é que a pessoa não consegue trabalhar a madrugada a vida inteira. Nenhum médico trabalha de plantão a vida inteira, não dá. Sabe? É desumano. Não consegue. Então, assim, é prioridades. Então, hoje, por exemplo, mesmo, a minha prioridade é cuidar da minha saúde. É eu ter meu tempo de qualidade com a minha vida, com a minha filha, com a minha família. Então, assim, não há nada no mundo que me tire isso. Ah, é compromisso? É ter que ganhar dinheiro? É rodar pratinho? Gente, também é. Eu também tenho conta pra pagar. Mas, assim, se eu não estiver bem, isso não faz sentido pra mim. Ô, Thiago, eu tô arrasada, que assim, passa voando. Passa. Passa! A gente podia ficar aqui mais Socorro! 1 hora, assim, tranquilamente falando, né? Eu tô assim, Eu tenho mais desesperada. uns 500 pontos que eu poderia colocar aqui pra gente conversar. Não, Vai ter que Renatinha. ter Renatinha dose 2. Eu Ai, me avisei, chama. eu avisei. Me chamem que eu vou amar. Não, Renatinha, a gente ama. E, Renatinha, a gente tem um quadro aqui no nosso Digcast que hoje eu esqueci. Esqueci o avião plotado vi que lá você em esqueceu. casa. O Nan tava brincando com ele ontem, a asa caiu e tal, mas enfim. A gente tem o quadro aqui do avião plotado. O que é o quadro do avião plotado? O avião plotado começou assim, como uma... o que ele representa pra gente? Ele representa muito a liberdade. A liberdade da gente falar assim... Cara, eu quero botar aqui no meu avião plotado. Vai só as místicas, sabe? Vai, tipo, a gente, a Renatinha e tal, vamos lá pra Caraíba. É a liberdade de escolha, é a liberdade financeira, é a liberdade em vários sentidos. É um sonho, né? Que ele se materializou nisso. O nosso avião plotado confia mulher.
Qual que hoje é o seu avião pilotado? O meu sonho, assim, o meu sonho é levar o meu trabalho para os 4 cantos do mundo, assim. Eu tenho muita vontade de fazer grupos, rodas, rituais coletivos por várias partes do mundo, assim. É o meu grande sonho de vida, hoje em dia, assim, né? E não é só como profissional, sabe? É realmente levar esse lugar de cura e de fala para muitas pessoas, muitas mulheres, assim. Então, se um dia eu conseguir, posso dizer que eu realizei meu sonho. A gente põe você no avião para poder levar para muitos lugares. A gente pode... Exatamente, a gente né? põe você no avião. Espalhar essa palavra, maravilhosa. que é maravilhosa. Deixar um legado, né? Deixar um legado. A gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente quer, sim, construir empresas que vão crescer, a gente quer ter resultado financeiro. A gente fala isso aqui também, gente. Dinheiro é bom, a gente gosta, é importante, mas não a todo custo. E a gente traz muito isso aqui. Várias vezes, várias coisas tiram a gente do rumo ali, do nosso planejamento. E a gente fala, olha, se a gente fosse uma empresa... Se fosse 3 homens à frente, que tivesse lá equilibrando só aquele um prato ali, tipo assim, olha, agora eu não vou falar disso não, porque eu tô aqui, ó. A gente fala, olha, talvez a gente chegaria aonde a gente quer chegar com 3 anos. Mas a gente não vai sacrificar isso. Então, os nossos 3 vão ser 7. A gente sabe onde que a gente quer chegar. A gente vai chegar lá um dia. Vai demorar mais tempo e tá tudo bem, porque a gente não vai sacrificar esse outro lado. E, Renatinha, a nossa pergunta final aqui, né, Thiago? A gente tem também uma pergunta final, Renatinha, que diz muito sobre quem tá aqui, né, Thiago? Ai, meu Deus. Fiquei nervosa. Ela é simples. E eu estou ela curiosa. Simples. Eu também estou curiosa. É o seguinte, essa pergunta. É o que a Renatinha de hoje diria pra Renatinha mais, né, de 20 anos? Você tá com quantos? 36. Pois é, então há 16 anos, o que você visse a Renatinha de lá com 20, você falaria o que pra ela? Calma. Porque, na verdade, esse mantra é um mantra que eu tenho que falar pra mim diariamente, né? Porque é isso, eu sou Áries com Áries. Então eu falo, Deus não quis que eu tivesse paciência. Porque se ele quisesse, ele não tinha me mandado com Áries com Áries, sabe? Mas eu sinto que eu falaria assim, calma. Sabe assim, vai um passo de cada vez. Tá tudo bem. Sabe, você vai conseguir, né? Você é uma grande mulher. E só calma, paciência. Falaria isso. Que lindo. Ai, maravilhoso. Ai, Thiago, eu amei tanto esse papo, Renatinho. Ó, deixa mais uma vez onde que o pessoal te acha, tá? E, gente, pra quem ama o Digcast, a gente recebe tantos depoimentos. Curte lá avalia o Digcast. Gente, isso é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, né, Thiago? Pra mais pessoas terem acesso ao Digcast. Então, assim, é rapidinho, é só ir lá, apertar o coração. Acho que são umas estrelas. As estrelas, desculpa, a estrela. O coração é quando você curte, né? O coração é quando são curte. As estrelas. São as estrelas. Se tiver coração, aperta também. Aperta tudo. Mas são as estrelas, é verdade. Bem, olha, no meu Instagram pessoal, é pessoal profissional, é Renata da Mata Terapias, o Mata com 2 T's. Lá eu posto sobre o meu trabalho, sobre os rituais coletivos que eu faço também. Eu sou guardiã do cacau, que é uma medicina. Então, eu faço rituais coletivos com cacau. Eu vou fazer um ritual coletivo dia 22 de fevereiro, que não vai ter o cacau, vai ter um elixir cristalino. Então, fica aqui também o convite para vocês, que vai ser muito maravilhoso. E eu faço os atendimentos individuais. É muito lindo porque são 2 potências muito diferentes, né? O individual trabalha muito ali as questões da pessoa ali naquele momento atual de vida. Mas o coletivo, você consegue enxergar muitas vezes o seu problema, que não é só seu, que outra pessoa também tá passando. E às vezes ela vai trazer uma visão que você nem tinha visto do problema dela, mas que vai te ajudar a resolver o seu. Então, a energia do grupo, estar em roda, é muito bonito, é muito potente. E eu falo que é a gente celebrar as nossas ancestrais, né? Que se reuniam ali em volta do fogo, para dançar, para conversar, para contar história. Então, quando a gente faz isso, é uma celebração. Então, eu gosto de trabalhar nos meus rituais como uma celebração. Fica aqui esse convite. E me sigam lá para conhecer mais do meu trabalho, ficar sabendo mais desses rituais coletivos. E aí, só clicar lá, vai ter o meu site, que é renatadamata.com.br. E o meu contato também para entender mais sobre as vivências, tanto individuais quanto coletivas. E para as empresas também, que quiserem contratar, a gente começar a trabalhar com isso, ou ativações de marca, com influencers, com seguidores, com clientes. Tem sido trabalhos muito legais que eu tô desenvolvendo
Eu já Com essas participei dos parcerias. dois, a sessão individual e a coletiva, assim, super recomendo, foi incrível. Ai, Tá vendo por que esse é o nosso trabalho mais legal aqui no DIG, Thiago? Porque a gente tem contato com essas histórias, com Que é essas isso? mulheres. Essas deusas, Essas deusas. né? Maravilhoosas. E Eu amei. chegamos Obrigada, ao meus final, amores. Renatinha! Passa muito rápido mesmo. Passa, você curtiu? Curti Primeiro demais. podcast? Primeiro podcast da Nem vida. parece, né? Toda desembolada. Toda desembolada. Gente, foi contando aqui a história da ancestralidade, de como que as coisas aconteceram. Eu falei, quê? Exatamente. Chocada. Não, e se deixasse, falava mais, gente. Porque, assim, é isso, né? Arrasou, Renatinha. A brilhou. gente amou, Renatinha. Obrigada pela sua Obrigada a presença. vocês. Foi Obrigada a incrível, vocês. que papo delícia. Que delícia. Eu sei que vocês também conduziram esse áudio de uma maneira maravilhosa. Me senti super à vontade. Ai, que bom. Obrigada. Feliz. E até o próximo, então, DigCast, né, minha Thiaga? É isso, gente. Estamos apenas começando essa temporada e vem muita coisa boa por aí. É isso aí. Beijos! Beijo.